Vou começar essa palavra hoje com o livro de Lucas, capítulo 18, verso 7. Será que Al não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo a vocês que depressa, ou seja, rápido, urgente, iminente, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Nós estamos vivendo, queridos, hoje, um mundo em decadência. Decadência em todas as áreas, especialmente a decadência espiritual, onde as pessoas elas estão duvidando da manifestação do Criador sobre as nossas vidas. E para essa semana eu quero propor a você, pai, mãe, você que tem temor ao Criador, que venhamos consagrar a nossa família no nome de Yahshua Mashiach. Que nós venhamos entregar os nossos filhos sobre a submissão, sobre a proteção do nosso Criador que criou os céus e terra, que é Yah, Yud Rei, Vav Rei. Nosso Salvador quem é? Yahshua Mashiach. Só há salvação através de quem? De Yahshua Mashiach. Então, quando Yahshua voltar, será que vai encontrar fé na terra? Sabe por que acontece isso? Isso faz com que nós venhamos meditar sobre essa palavra, queridos. Porque nós estamos em decadência tão espiritual em todas as áreas, né? O respeito, os valores, os princípios, isso aí está se tornando insignificantes, irrelevantes, né? Mas eu quero dizer para você que aqueles que persistirem até o fim, estes serão salvos. E só há salvação através de Yahshua Mashiach. E todo aquele que foi encontrado, invocando Yah e Yahshua, serão salvos, serão guardados, serão protegidos, serão libertos, né? E que todas as amarras espirituais vão cair por terra, e que todo trauma, tudo aquilo que foi lançado na sua vida, consciente e inconscientemente, que trouxe trauma, trouxe prejuízo à sua vida espiritual, sua vida financeira, profissional, sentimental, é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora neutralizado. Você sabe o que significa neutralizado? Destruído, anulado, cancelado. Então, o Criador tocou no meu coração, ministrou no meu coração. Eu sonhei essa noite com crianças sendo estrupadas, né? Crianças vulneráveis, sendo perseguidas, né? Destruídas, por pessoas próximas, por tios, o sonho, a visão que eu tive, por tios, amigos de pais, mães, amigos de conhecidos, sabe? Quando a família deixa a criança com pessoas que é de extrema confiança e ali está acontecendo mal, queridos, eu quero dizer para você, por mais que a pessoa seja belíssima, seja de caráter, sabe? Mas nós temos que entender que portais estão sendo abertos, que portais foram abertos e que há uma manifestação demoníaca muito grande sobre a terra. O temor de muitos estão no ralo, né? No lixo. Não se tem mais o temor que antes tinha. São poucas as pessoas que realmente têm temor pelo Criador, que buscam sua presença, né, verdadeiramente, que tem uma intimidade efetiva, que venha fazer diferença. Então, nessa semana eu proponho a você, pai e mãe, que venha orar pelos seus filhos, que venha orar pela sua família, que venha consagrar a sua família através de jejuns, né, e de oração, joelho no chão. Hoje, essa madrugada, às 3 horas, eu sonhei, acordei e fui bater meu joelho no chão, querido, em reverência ao Criador do exército, o Criador dos céus e da terra, pedindo ele proteção pelas crianças, proteção pelas famílias, né? Por quê? Porque foi um sonho, sonhei por 2 vezes crianças sendo estrupadas e eu não consegui dormir. Falei, eu tenho que orar. Eu preciso orar, e não somente isso, eu preciso fazer algo, eu preciso de compartilhar, dar direção espiritual aos meus irmãos, às minhas irmãs na fé, que venha colocar a sua casa debaixo da cobertura espiritual do Criador, porque a nossa garantia, a certeza absoluta é isso. É quando toda oração, querida, ela tem poder de fazer proezas, de quebrar o mal, de desfazer o mal, de romper com o mal, sabe? Então a oração ela tem poder, não desmereça suas orações. Eu não sei orar, querido, orar é falar com o Criador. Expor a ele o que você tem no seu coração, o que está te deixando angustiado, o que está te deixando preocupado.
É expor para ele os seus medos, suas inseguranças, seus desejos, seus sonhos. Pedir a ele, conversar com ele como se fosse o seu amigo íntimo. Né? Nós não falamos isso com pessoas próximas, que nós temos intimidade, falamos com coisas secretas, coisas delicadas, coisas íntimas, nós nos compartilhamos. Então, compartilhe com o Pai através de Yahshua Mashiach. Então, o Pai, ele reconhece a nossa dor, os nossos sofrimentos, os nossos traumas. Ele se mobiliza em nos curar, tem urgência em nos curar, em nos salvar, em nos libertar, em nos proteger, mas para isso nós temos que entregar. E só conseguiremos através de um caminho, que é Yahshua Mashiach. Não importa o trauma que você tenha vivido, ou que você sofreu na sua vida. A cura efetiva, a cura definitiva é através de Yahshua Mashiach, que ele foi entregue no madeiro por nós, para que nós, aceitando ele, nós rompesse com toda trauma, com toda maldade, com tudo aquilo que foi praticado conosco. E também, especialmente, para impedir que novos traumas venham de encontro à nossa casa, à nossa família. Não há dúvida que Yahweh protege as crianças. Não há dúvida na Bíblia que Yahweh protege as famílias, que tem temor a Ele. A família, o casamento é projeto do próprio Criador. A Bíblia começa no início com o casamento, o Criador arrumando auxiliadora para Adão. E termina com Yahshua e sua noiva, que é a igreja, que somos nós. Então, para você ver a importância da família, a importância do casamento, que é um projeto divino. Então, por isso, nós temos que lutar pela nossa família, pedir proteção à nossa família, à nossa casa, aos nossos filhos. Né? E não há dúvida que o Criador, ele manifesta usando crianças, trazendo profecias, falando conosco. E ele também diz que se nós não tivermos um coração semelhante a uma criança, nós não reinaremos, nós não entraremos no reino celestial. Não é isso? Então, o Criador, ele usou crianças, ele enviou mensageiros, ele enviou mensagens através de uma criança. Ele chamou Samuel, no livro de 1 Samuel 3, nós vamos meditar sobre isso. Mas para isso nós temos que saber ouvir e responder, e estar apto para responder ao chamado dele para as nossas vidas. Para isso nós temos que ter um relacionamento, estarmos com o nosso ouvido tinindo, ou seja, preparado para ouvir a sua mensagem, o seu chamado e falar, eis-me aqui, e você está preparado? Né? Ele nos fala através das pessoas, mas especificamente, claramente através da sua palavra. Então vamos meditar no nome de Yahshua Mashiach, neutralizamos toda manifestação contrária a partir desse momento, nós quebramos, destruímos, amarramos, ou seja, impossível de manifestar. E Pai, nos dê entendimento da sua palavra, unge os nossos ouvidos para que nós ficamos tinindo, ou seja, estejamos aptos para ouvir e responder quando for necessário. Então, diante desse sonho que eu tive, né, de crianças sendo estrupadas por parentes próximos, por amigos, e o que a gente está vendo hoje no mundo não é diferente disso, pais matando os filhos, filhos matando o pai, e mães estrupando filhos, filhos estrupando pais. Então, diante desse cenário caótico que nós estamos vivendo, porque nós estamos entendendo que portais estão sendo abertos e portais irão se abrir mais ainda, o que vai guardar a nossa família, nossas crianças, é só a oração, a proteção divina, a confiança no próprio Criador. Fora isso, nós não temos garantia nenhuma, a não estarmos em vigilância. Então, eu quero deixar aqui aos pais, agora nós estamos nas férias, né? Para ter cuidado com quem deixa os seus filhos. Se você, meu filho quer dormir na casa do coleguinha. Quer dormir? Se o pai e a mãe não tiver, não deixa. O filho tem que estar onde o pai está. Se o pai não tiver e a mãe não tiver, o filho não tem que estar. Né? E mesmo quantas vezes o filho vai para casa de um pai e não acontece uma tragédia, não acontece uma fatalidade, porque o diabo está aí na terra. Os portais estão sendo abertos. Eles não querem ter compromisso com o Criador. Muitos pais, muitas mães não querem ter compromisso. Aí abrem brechas, o diabo usa ali, o pai acaba estrupando o filho, acaba matando o filho, matando os filhos. Não é isso que está acontecendo? Que nós estamos vendo as mídias relatarem aí, noticiarem aí, infelizmente. Mas pelo poder e autoridade, no nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos todo o espírito
todo espírito maligno contra as nossas crianças, né? Contra as famílias. Nós neutralizamos pelo poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach. Bora lá, Pai, ministra nos nossos corações essa palavra, no nome de Yahshua Mashiach, nos dando, ungindo nossos ouvidos para ouvir, compreender e estarmos dispostos a dizer, eis-me aqui, né? Em prontidão, saber ter relacionamento, que através de ouvir essa palavra, que nós venhamos nos consagrar, né? Para ser vigilantes, sermos como aquelas virgens prudentes, estarmos vigilantes para prevenção. Quando nós prevenimos, antes prevenir do que remediar, não tem esse ditado? Antes prevenir do que remediar, então vigie, Pai, com quem seus filhos estão, com quem vocês estão deixando seus filhos. Isso inclui parentes, isso inclui vizinhos, isso inclui amigos, isso inclui conhecidos e especialmente desconhecidos, né? O diabo, quando ele quer usar, ele usa qualquer um. E pelas notícias que nós estamos utilizando, ouvindo, o diabo está usando gente de próximo, gente de perto, não é gente de longe, é pai, é mãe, é tio, é primo, é a vizinha, é amigo. Então, nós temos que ser vigilantes, nós temos que ser atentos para ouvir, para entender, para discernir, e especialmente para nos defender a nossa casa. Como que nós vamos defender a nossa casa? Obedecendo a Yahshua, não sendo rebelde, entregando a nossa proteção a Ele e a Yahweh, pedindo Ele que venha pôr a sua cobertura espiritual, sua mão, selando-nos com teu selo, né? Que a sua presença, com o seu Wakadosh sobre as nossas vidas, sobre as nossas crianças e frustrando todos os planos do inimigo contra as nossas casas, contra a nossa família. Assim seja, bora lá meditar. Yahweh fala com Samuel numa visão. O menino Samuel servia o Eterno, diante do Eli. Naquele dia, a palavra do Eterno era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver-se, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Eterno, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Yahweh se apagasse. O Eterno chamou o menino. Samuel, Samuel! Ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou? Mas ele respondeu, eu não chamei você. Vai deitar. Ele foi, se deitou e o Criador tornou a chamar. Samuel! Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Eterno, e a palavra do Criador ainda não havia sido manifestado a ele. E o Criador chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Criador que chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá deitar-se. Se alguém chamar, diga, fala, Criador, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar, e se deitou. Então o Criador veio e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Criador disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia, farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será acabada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Ou seja, Pai, ministra nossos corações. Então, querido, por nós sermos pais e mães, nós temos que entender e compreender que assim como nós devemos amar nossos filhos, educá-los com amor, nós também temos que repreendê-los. Nós temos que ensinar a eles o caminho que eles devem seguir. Quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho que eles devem seguir, não vá para a direita nem para a esquerda, quando for já adulto, quando for velho, ele não desviará da palavra. Porque as crianças, elas têm habilidades
para entender, para aprender. Por isso que faz necessário que nós venhamos a ensinar os nossos filhos temor pelo Criador. Ensinarmos eles a orar, ensinarmos ele a respeitar as pessoas e principalmente ensinar ele a se protegerem. Ter um relacionamento aberto com os nossos filhos a ponto deles nos relatar tudo o que acontecer fora da nossa presença. Que eles tenham a liberdade de relatar tudo o que está acontecendo. Porque quando nós fazemos isso, nós somos vigilantes, nós somos sóbrios, nós fazemos com que a nossa casa prevaleça de pé, né? O que aconteceu com o sacerdote Eli? Os filhos dele trouxeram maldição para sua própria casa. E Eli deixou passar despercebido, não conhecia o que os filhos praticaram e não os repreendeu, não os castigaram, não os disciplinaram por isso. E com isso o Criador relatou ao menino Samuel que ali ele viria fazer obra tal que todos ficariam com o ouvido tinindo. Então, o que acontece? A casa de Eli seria julgado pelo seu erro, pela sua irresponsabilidade de não corrigir no tempo certo, de não chamar a disciplina quando era necessário. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho que deve ser seguido, a obediência que deve ter, o temor ao nosso Criador, certamente, quando eles forem adultos, eles não vão desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas vão seguir em direção ao nosso Criador. Então, Samuel era muito menino quando o Criador se manifestou a ele. E ele não tinha sensibilidade, não tinha entendimento espiritual de aquela visão, aquele chamado era do próprio Criador. Até porque ele ainda não tinha experiência para ouvir e nem para responder. Mas através da direção do sacerdote Eli, que já tinha mais entendimento, mesmo sabendo que ele seria, né, mesmo sabendo os erros dos filhos, né, que ele não repreendeu, o Criador ainda falava na boca de Eli. Mostrou a Samuel, aquele menino, que ali era um chamado. E que quando o Criador o chamasse novamente, para ele dizer: eis-me aqui, fale, porque o teu servo ouve. Então, querido, muitas vezes, na grande parte, quando nós temos intimidades para ouvir o Criador, porque ele vai nos falar claramente pela sua palavra, vai nos falarmos através de revelação, através de sonhos, através de visões. Quando nós temos intimidade, ele vai estar nos alertando o que está por vir, o que podemos prevenir, como podemos viver na sua dependência. E hoje a nossa segurança e a nossa garantia está em viver em dependência do nosso Criador. Porque quando acontece algum tipo de fatalidade, querido, os traumas que são deixados para a criança, para a família, são gigantescos. E só através de muito tratamento, muitas vezes nem consegue sanar esses traumas, mas especialmente através da cura espiritual. Que quando nós recebemos a cura espiritual, ali nós recebemos a cura de tudo. A cura emocional, psicológica, né, física, mental. Porque, primeiro, quando nós buscamos a presença do Criador, ali ele é o nosso remédio. Ele é nosso alívio, ele cura as nossas cicatrizes, né? Então, eu quero dizer para você que antigamente, na minha época, existia pessoas que viviam sobre vulnerabilidade. Sempre existiu pessoas ruins. Sempre existia pessoas boas aos olhos humanos, mas tinha duas caras que sempre usava do mal, ou seja, se deixava usar pelo mal, querido. Isso era conhecidos, parentes próximos, pessoas mais velhas, pessoas jovens, que usavam, deixava-se o diabo apossar-se dela, tinha brechas espirituais, porque praticava as coisas erradas, e ali usavam, né, abusava das crianças, né, e essas crianças foram se tornando adolescentes, foi tornando-se adultos com traumas, né, com prejuízos, né, trazendo prejuízos, porque cresce pessoas inseguras, cresce depressivos, chega até, se não houver uma cura espiritual, uma cura física, efetivamente, essas pessoas podem se lutar até contra as próprias vidas. É muito grave isso. Então,
Hoje, pai e mãe, nós estamos em férias. As crianças estão em férias. Então, se você está, seu filho vai estar. Se você não está, o seu filho vai estar. Não tem nada que deixar o filho dormir na casa de coleguinha. Os seus filhos têm que estar debaixo da sua cobertura espiritual, debaixo da sua proteção, da sua guarda. Primeiro, debaixo da guarda do nosso eterno, nosso Criador. Depois disso, nós, quanto pais e mães, que devemos guardar e zelar pela proteção dos nossos filhos. Nós sabemos que o diabo está com sede, com fome pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Então, nós temos que nos prevenir. Como que nós vamos prevenir? Inicialmente, sendo vigilantes, em oração, consagração. Faça um jejum durante essa nova semana, consagra a sua casa, a sua família. Coloque os seus filhos debaixo da proteção de Yahweh e Yahshua. Peça a ele que venha livrar os seus filhos de todo o mal, para levar para longe da sua casa todo homem ou mulher que esteja com má intenção, né? Que venha trazer traumas, prejuízos, que venha trazer destruição à sua casa. Mas peço ao Eterno para que venha, através desse jejum, que você está consagrando os seus filhos a Ele, que venha guardar os seus filhos, que venha guardar, venha os proteger, venha os livrar das mãos do homem mau, iníquo, transgressor, do perturbado, né? Porque uma pessoa, quando ela chegar a nível de estrupar uma criança, de raptar uma criança, de fazer uma maldade com uma criança, querido, é porque ela está perturbada espiritualmente, ela está possessa de demônios. E nós entendemos que estão sendo abertos portais. Nós estamos entendendo que portais irão abrir, nós estamos na era do fim. Nós estamos entendendo que o espírito do anticristo, do antimachista, está sobre a terra. A maldade está extrema. Nós estamos vivendo aquela época da era de Noé, quando o Criador chamou Noé e sua família, e eles obedeceram. E aquelas nações, aqueles habitantes da terra, estavam em pecado e ficavam chamando Noé de doido. Estavam em pecado e debochavam da fé de Noé. Sabe o que aconteceu? O dilúvio chegou para purificar aquela terra. E ali o Noé entrou na arca com os seus filhos, com as suas noras, com o par de animal de cada espécie, foram salvos. Enquanto aquela nação, aqueles habitantes que estavam com as mãos cheias de sangue, na promiscuidade, na prostituição, nas coisas erradas, foram todas destruídas. E hoje, nós esperamos Yahshua. Se não chegar hoje, amanhã, consequentemente, é nosso hoje. Nós temos que esperá-lo todos os dias. Mas para isso nós temos que obedecer, para isso nós temos que estar hábil a ouvir o seu chamado, a estar hábil para responder, eis-me aqui, aceitar o seu chamado, abrir o coração, aceitar, né? Para que nós possamos sim ser guardados, protegidos, remidos e perdoados. Então, vamos concluir com a oração, no nome de Yahshua Mashiach, neutralizando todo o mal contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, né? Contra a nossa casa, né? Pedindo ao Criador que venha assim neutralizar, ou seja, destruir, cancelar, anular toda armadilha, todo projeto maligno contra as nossas vidas, contra as nossas crianças do Brasil e do mundo, né? Então nós temos que orar pedindo a proteção das crianças, porque nós temos que, até porque se nós não tivermos um coração semelhante ao de uma criança, nós não entraremos no reino celestial. E Yahshua foi bem claro. Se você não tiver um coração semelhante de uma criança, ou seja, que possa chamar sua atenção, repreender, mas imediatamente está de amor, paz e amor. Hoje em dia, se você repreende, se você dá uma direção espiritual, as pessoas ficam com raiva. Hoje em dia, querido, tá difícil você dar uma direção espiritual para namora com aquela mulher, não. Namora com aquele homem, não. Porque tá virando contra você, tá terminando tragédia. Nós estamos vendo as noticiários. Um irmão foi avisar o outro irmão para não envolver com a mulher. Não, você vai casar com essa mulher? Ou seja, ele já viu que aquele ali existia promiscuidade, que ali não ia dar certo. Mas em vez do irmão ficar satisfeito, chegou, foi em cima do cara, batendo. E o que terminou? No final das contas, querida, houve a tragédia, morte. Ou seja, você vê que aquela mulher era tão errada, né, que não era da permissão do próprio Criador para aquela família, para aquele relacionamento, que antes mesmo dela casar, ela já trouxe destruição na família, já trouxe luto para a família. Imagina se essa mulher chegasse a casar, né? Antes mesmo de casar, já trouxe luto para a família. Então já trouxe destruição, famílias já foram destruídas, vidas foram ceifadas. Então eu quero dizer para você que tudo que nós formos fazer nas nossas vidas, você que é jovem, você que é adolescente,
Quer namorar? Pode namorar, mas ore ao Criador. Vê se ele concorda com esse relacionamento. Vê se esse relacionamento está na vontade dele. Porque às vezes você escolhe pelos olhos, às vezes você escolhe pela promiscuidade, às vezes você é um jovem que gosta de coisas promíscuas, né? Mas e tudo que é promíscuo chama a sua atenção, mas isso ali pode te levar à perdição, ali pode te levar à sua destruição. E quando nós alicerçamos em Yahshua Mashiach, e nós pedimos a proteção dele até, Pai, que essa mulher, que esse homem, eu tô falando assim, a oração que você deve fazer, Pai, que ela venha me tratar, Yahshua, como você me trata, que eu venha tratar como ela me trata, e se for da sua vontade, que firma os nossos passos, firma o nosso pé, firma aliança para conosco, para que nós venhamos ser fiel um para com o outro, para que nós tenhamos respeito um pelo outro, porque o relacionamento que já começou, que ele tem sem respeito, ali já não tem futuro. Ali você já vê que é uma coisa que se não tem limites, já não é para você. Se não tem temor, apresenta para essa pessoa o seu Criador. Se ela não respeitar o seu Criador, se ela não tiver temor, sai fora correndo, mas voa, voando, porque ali vai ter problema futuramente. Né? Agora, se você é uma pessoa, um homem ou mulher de fé, que teme o temor do Criador, se conhecer uma pessoa, a pessoa tem o mesmo temor, a mesma reverência pelo seu Criador, você ora o Criador ainda assim, ora ele, porque o diabo vem vestido, vem, né, com a falsidade. Você ora ele antes e consagra, faz jejuns, consagra, fala, Pai, essa mulher, essa é ideal, Pai, para que eu venha constituir uma família, porque família é um projeto do Criador, querido. É projeto dele para as nossas vidas. Ele protege as famílias. Então você tem que orar, pedir, Pai, essa mulher, esse homem é para a minha vida. Está nos teus planos? Se for, confirme. Ele vai te confirmar. Né? Ele vai te confirmar através da oração, ele vai te confirmar através de sonhos, ele vai te confirmar através das situações do seu dia a dia com essa pessoa. Através do respeito dela para com você, de você para com ela, né? Através das famílias que... Querido, quando a pessoa é errada, o pai ou a mãe vai soltar alguma coisa. Você pode ter certeza. Principalmente quando o homem tem a tendência a ser violento, ser sem educação, ser bruto, ser preguiçoso. A própria família vai soltar, com o nível de intimidade que você tiver com a família, eles vão relatar isso. Então, quando você vê que o filho não obedece à mãe, não obedece o pai, sai fora, porque isso é problema. Se não obedece o pai e a mãe que os gerou e pôs no mundo, vai te obedecer, vai te amar, vai te respeitar? Não vai. Então cai fora, vai correndo, foge mesmo. Ó, tchau. Bem no começo, já termina esse trem. Então, querido, nada melhor do que estarmos no centro da vontade do Criador para as nossas vidas. Nada mais abençoado de que ter a certeza da proteção dele sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Porque quando nós fazemos conforme a vontade dele, nós somos guardados, nós somos protegidos, nós somos livres de todo mal. Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo agora, eu destruo agora, eu cancelo agora toda a obra maligna, todo o intento do diabo contra as crianças, contra as famílias, contra o relacionamento. Por um caminho veio, por 7 volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora, anulado, cancelado, neutralizado, impossível de manifestar. Se contra ti projetarem o mal e armar esse lado, certamente não obterão isso. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres, porque a seus anjos ele dará ordem para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Assim seja, se você crê, assim acontecerá. Se você crê, assim sucederá. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, que eu abençoe você e sua casa, seus filhos e sua família. Assim seja. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Eterno.